A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia, mais um domingo, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e seja bem-vindo, você que está na rádio e TV CBC Gospel ou você que está no nosso canal no YouTube. Eu agradeço muito de todo o coração a sua audiência, a sua preferência pelo nosso programa e quero pedir a você que compartilhe o link da nossa rádio, da TV, como também compartilhe se você está no YouTube e se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá, no nosso canal para nos ajudar. Nós precisamos levar o Evangelho de Jesus a mais pessoas e você com a sua inscrição, você compartilhando, você deixando lá o seu like, você ativando o sininho, você vai com certeza me ajudar, porque o YouTube vai nos ajudar também na divulgação do nosso canal e mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus, tá bom, amados? Então seja bem-vindo, este é mais um programa da Escola Bíblica Dominical e hoje estamos começando mais um trimestre, né? É o segundo trimestre do ano de 2023, hoje, dia 2 de abril, tá, de 2023. O tema da nossa lição é quando a família age por conta própria, tá? Quando a família age por conta própria, tá certo? Então, amado, esta lição ela vem durante esses 3 meses para fortalecer a nossa família, para fortalecer a vida em família, tá? Nos ajudar a entender melhor, né, o nosso cônjuge, a entender melhor os nossos filhos, entender os nossos pais, entender a nossa parentela, tá bom, amados? Então, o nosso textuário está em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 19. Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Está aí na tela para você e nós vamos proceder com a leitura que diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. Amém? A verdade prática da nossa lição é a seguinte: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis, né? Quando nós nos precipitamos, tá, com relação aos planos de Deus para as nossas vidas, quando colocamos, né, o carro diante dos bois, haverão consequências e com certeza muitas delas nos machucarão muito, né? Então, querido, nós também temos a leitura bíblica, tá, em classe, tá certo, querido? A leitura bíblica em classe que está em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 ao 3 e no capítulo 16, versículos 1 ao versículo 5, tá certo, amado? Que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 16, de 1 a 5, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço. E vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor nosso Deus. Amém? Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Senhor, pela tua bênção, pela tua graça. Nós te louvamos pela palavra lida, pelo tema da nossa lição de hoje. Pedimos a ti, Senhor Deus de Israel, que venha abençoar todas as famílias da terra, pois, Pai Santo, esta é a tua vontade, que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então, Deus de Israel, abre o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e assim fazermos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja, amado, o nome do Senhor nosso Deus, né? E, queridos, é interessante como nós, como família, né, vemos o agir de Deus, as interferências divinas ou não. Então é preciso entendermos. A família, amados, é uma instituição divina. É a célula-mãe da sociedade. Mas, infelizmente, temos vivido períodos assim tenebrosos em que a família vem sendo atacada, né, por vezes e de forma velada e muitas outras. De formas direta, a família tem sido atacada, prejudicada, ofendida. Então, além dos ataques externos, o cristão deve cuidar para que os conflitos internos, como as discórdias, as desarmonias, não venham interferir na unidade familiar. Sabe, o inimigo, Satanás, ele tenta de todas as formas quebrar a homogeneia da nossa família. Sabe, interferir na unidade da família. Então é importante que nós entendamos, tá? Que temos um inimigo comum, Satanás, que a cada dia, a cada instante, tenta destruir a família. Não poderia ser de outra forma. A lição, ela tem objetivos específicos, né, que são importantes para que haja entendimento da palavra de Deus nesta lição. O primeiro objetivo da lição é identificar que as promessas de Deus para Abrão passavam também por sua família, como as promessas de Deus para nós nos dias de hoje também passam por nossa família. Quando aquele carcereiro, por exemplo, pergunta ao apóstolo Paulo e a Silas o que ele deveria fazer para ser salvo,
Paulo diz: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Outro dos objetivos é reconhecer que nós não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Sabe, aquele jeitinho, né, que nós costumamos a querer dar em determinadas situações, né, que chamamos do jeitinho brasileiro, que na verdade é o jeitinho de todos que querem apressar as coisas, né? Mas nós não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E o terceiro objetivo da lição é entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas, decisões não concordadas com o nosso cônjuge, não concordada com a nossa família, e muitas vezes, amados, vamos gerar grandes conflitos no nosso lar, tá? Então, amados, é importante que nós estejamos apercebidos, né, para as astutas ciladas do maligno com relação à nossa vida, com relação à nossa família. Então, ao longo do trimestre que vamos estudar, começando hoje, nós estudaremos assuntos relacionados à família, tá? E temos aqui a oportunidade, especificamente, né? Nesta oportunidade iremos estudar especificamente, né, com relação à família, e poderemos, né, estar ponderando que, diferentemente de outros trimestres, né, os assuntos aqui referem-se aos problemas cotidianos familiar. Todos os dias nós temos dificuldades na família, temos os problemas do dia a dia. Então nós veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas, né, de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos que iremos estudar, tá, no trimestre, tá? Então nós temos 13 lições que poderão nos ajudar, e muito. Basta que a gente tenha a disposição de dominicalmente estar estudando a palavra de Deus, tá bom? Nesta lição em especial, nós vamos focar nas atitudes precipitadas de Sarai e de Abrão, tá? Ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, querendo assim ajudar, né, a Deus no cumprimento da promessa. Então nós vamos ver aqui as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos pedido bênçãos de Deus. Deus tem promessa nas nossas vidas e nós sabemos dessas promessas, e então nós queremos dar uma ajudinha a Deus, não é verdade? Queremos dar uma ajudadinha, como se Deus precisasse de ajuda para nos abençoar, tá bom? Então, queridos, o nosso primeiro tópico da lição diz o seguinte: Deus faz promessas a Abrão. E a palavra-chave da nossa lição é família, tá? Família, repita sempre isso, família, tá? Então, amados, Deus faz promessa a Abrão. E a lição está dividida em tópicos, em pontos, né? O primeiro ponto é o encontro de Deus com Abrão. O segundo, a dúvida diante da espera. E o terceiro, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Então, queridos, são 3 pontos neste tópico que nós vamos estudar com relação à promessa que Deus fez a Abrão. Então, precisamos entender que houve um encontro, né, de Deus com Abrão, tá?
Abrão vinha de uma jornada de conquistas, de vitórias pessoais, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Então, em Gênesis, no capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte: e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seus filhos, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. No 12, nos versículos 1 e 4, até o 4, diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha, querido, Abrão, ele vinha sim de uma jornada de conquistas, de vitórias, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, né? Agora, o casal Abrão e Sarai não tinham filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus fez uma promessa ao patriarca, fez uma promessa a Abrão, tá? Deus lhe prometeu uma grande descendência. Mas olha só, Deus promete ao Abrão uma grande descendência, mas Abrão e Sarai não tinham filhos. Não tinham filhos. Então, amados, no capítulo 15, o Senhor então lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Você pode conferir isso aqui em Gênesis, no capítulo 21, versículo 5. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhes nasceu Isaac, seu filho. Olha, queridos, tá? Então nós vemos aqui que podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus na sua vida, tá? Quando Deus prometeu ao Abrão que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria uma grande descendência, Abrão tinha 75 anos de idade. E quando lhe vem o herdeiro, Abrão tem 100 anos. Então, queridos, foram 25 anos de espera para o cumprimento desta promessa. Muitas vezes nós não temos essa paciência, nós não sabemos esperar. E o que aconteceu com Abrão e Sarai foi justamente isso. Eles não tiveram a paciência de esperar e tentaram resolver o problema, tá, de herdeiros por conta e risco deles mesmos. Amados, tanto tempo esperando, surgem dúvidas. E não foi diferente com Abrão e Sarai. Houveram dúvidas diante dessa promessa feita por Deus a eles. Após a promessa, amados, de uma descendência que está aqui em Gênesis, né, no capítulo
12 de Gênesis, tá? Veio uma preocupação ao Abrão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele fala aqui no capítulo 15, versículo 2, né? Disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então esse questiona, ele faz questionamento, esse questionamento revela que a fé de Abrão, que a sua fé estava em crise. Abrão estava em crise na sua fé. Tamanha era a espera. Tá, amado? Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai, ela era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes, nós somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, amados, enxergar a operação sobrenatural de Deus. O que aconteceria com Abrão e Sarai era algo sobrenatural. A promessa de Deus viria sim no tempo de Deus. Nós não podemos apressar o tempo de Deus. Queridos, no terceiro ponto, Deus garante ao Abrão o cumprimento da promessa. Aqui no Gênesis, capítulo 15, versículo 4, diz aqui o seguinte: eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, amados, como vimos, tá? Traz a promessa de um filho. No versículo 7, queridos, no versículo 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. Então, queridos, eu sou o Senhor, diz o Senhor aqui em Gênesis 15, versículo 7, de modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será o teu herdeiro. Este que? Ismael. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque. Amados, aqui Deus está afirmando ao Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Aqui em Números, no capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus, ele cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, Abrão vacilou na fé e não transmitiu a Sarai confiança na promessa de Deus. Aqui no Gênesis 16, versículo 2 e 3, diz: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Olha, o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. O Senhor tem me impedido de gerar. Queridos, Deus, ele cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, faltou confiança, faltou
fé, faltou confiança, tá? Para esperar no Senhor, como disse o salmista, esperei confiadamente no Senhor. Amém? Queridos, Deus, ele fez a promessa de uma grande descendência ao Abrão. A espera foi longa e acabou gerando dúvidas no coração de Sarai. Mas o Senhor vem e garante aquilo que ele promete. No segundo tópico da nossa lição, amados, fala sobre a interferência no plano de Deus. Como somos, né, amados? Como somos frequentes em interferir nos planos de Deus. Olha a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Nós também, 3x4, estamos querendo ajudar a Deus. Não é verdade? Dar uma mãozinha para Deus, para resolver um problema, para alcançar uma bênção, para realizar um negócio. Queremos sempre dar um empurrãozinho. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Então, pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Então, humanamente, seria impossível Sarai gerar filhos. Mas havia uma promessa, Deus havia dito que eles seriam pais de uma grande nação, teriam uma descendência grande. E Sarai, então, balançada por todas essas dúvidas, por todos esses questionamentos, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho, que é o que ela fala aqui no capítulo 16, versículo 2. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Olha, naquele tempo, amados, era permitido fazer isso, para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Amados, na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo, em todas as suas necessidades, em todas as decisões que precisam tomar. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele, Deus, cumpre a sua palavra. Aqui em Reis, em 1 Reis, capítulo 8, 56, diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Deus cumpre todas as suas palavras. Então nós não precisamos tentar ajudar a Deus, pois podemos criar grandes embaraços, criar situações que venham dificultar, amados, a vida de outras pessoas. Então o que nós vemos aqui, com essa interferência no plano de Deus, né, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus, nós vemos também que os dois vacilaram na fé. O capítulo 15, amados, mostra que os dois vacilaram na fé. Tá? Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, tá? No capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz da mulher, conforme registra aqui no capítulo 16, versículo 2. Ele preferiu ouvir a voz da mulher do que a voz de Deus. E ouviu Abrão a voz de Sarai.
Mas Deus já havia falado com Abrão. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa de Deus. Tá? Então, queridos, conforme a promessa de Deus, os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos, amados, cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Nós não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua família, Deus tem um plano para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos. Nós não podemos interferir nesse plano. E nós vimos aqui, amados, que a interferência no plano de Deus trouxeram problemas. Houveram problemas na precipitação de Abrão e Sarai. Olha, Sarai abandonou e desprezou a confiança de Deus, preferindo ela mesma resolver o problema ao seu modo, além de induzir o seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Então, ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para as suas vidas. E nós vemos isso aqui em Gênesis, no capítulo 16, versículo 5 ao versículo 9. Agar engravidou e teve o filho que Abrão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos, amados, são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Então, queridos, a precipitação de Sarai gerou consequências na família que reverberam até os dias atuais entre duas nações, tá? Judeus e árabes. Então, queridos, é importante nós atentarmos para a palavra de Deus, para a experiência de Deus, para o que Deus tem falado com cada um de nós através da sua palavra. O tempo passou, amados, e Sarai continuava sem filhos. Deus não prometeu que o filho sairia dela, Agar. E o problema de uma promessa não cumprida permanecia. Na ocasião, Sarai, na opinião de Sarai, a resposta era o costume da pátria, de onde vieram, tá? Então, este costume dizia que a esposa sem filhos tem de oferecer ao marido uma criada para servir no lugar dela. A descendência seria considerada sua. Sarai tinha uma serva egípcia que era chamada de Agar, como nós já vimos no tópico anterior, que ela ofereceu a Abrão. Abrão aceitou a oferta e pouco tempo depois Agar teve um filho. Então, gente, isso tudo veio mexer com toda a estrutura do lar, de Abrão e Sarai. Emoções profundas e intensas no coração
de cada participante dessa situação estavam emaranhadas com problemas, de interpretar uma promessa divina por meio de providências legais. Agar ficou arrogante com a sua senhora, Sarai ficou amarga e abusiva, procurou o marido, acusou de privá-la de direitos básicos de esposa e exigiu que tomasse até mesmo uma atitude. Então, querido, as nossas precipitações e intervenções no agir de Deus provocam situações bem complicadas das nossas vidas, não é verdade? Então, entre o povo da Mesopotâmia, amados, o costume, quando a esposa era estéril, nós já vimos aqui, era deixar que a sua serva tivesse filho com o esposo, tá? E então foi o que Sarai fez, porque ela era da Mesopotâmia, esse era o costume do seu povo. Mas, amados, Deus, ele veio para trazer uma nova ideia, uma nova visão da família, tá? E trazer costumes saudáveis, tá? Então, queridos, no terceiro ponto, nós vemos as consequências, no terceiro tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Olha, para cada ação há uma reação, não é verdade? E a cada vez que nós tomamos uma decisão, haverá consequências. Poderão ser resultados bons, benéficos, ou resultados ruins, que venham prejudicar a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, que venha prejudicar a nossa vida. De alguma forma, nós sairemos prejudicados. Então, amados, as consequências de uma decisão precipitada. O que essa decisão de Abrão e Sarai gerou? Gerou conflito na família. Tá? A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abrão e Sarai. Os dois já estavam tendo problemas, discordâncias, já estavam havendo ciúmes, estava havendo uma situação terrível entre eles, tá? Isso provocado pela nova situação a que se submeteu Agar, tá? Então, amados, discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro do lar de Abrão e Sarai. Agar sentiu-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ela estava dando atenção especiais, ele dava atenção especiais para com ela por causa do filho que estava em seu ventre. E isso provocou ciúme em Sarai. Esta, então, começou a hostilizar a sua serva Agar. E nós vemos isso aqui em Gênesis 16, dos versículos 4 ao versículo 6. Então, essa situação, queridos, ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Uma situação terrível, uma situação difícil de se conciliar, tá? Então, as consequências de uma decisão precipitada trouxe conflito na família, tá? Também a fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus, de ouvir as promessas de Deus, as promessas divinas para a vida pessoal e também a vida familiar, porque Deus fez promessa para a vida pessoal de Abrão e também para a vida familiar, né? Abrão optou pela fraqueza e pela carnalidade. Abrão não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar. A confiança em Deus e em suas promessas. Não houve firmeza, tá? Nessa confiança de que o Senhor cumpriria a sua promessa. Então essa história, amados, nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas.
há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Então precisamos ter sensibilidade espiritual para discernir o que está sob a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente do Senhor nosso Deus. Tá certo? Então, queridos, é importante nós entendermos, tá? Que existem situações que dependem única e exclusivamente do Senhor nosso Deus. No caso em pauta, devido à esterilidade de Sarai, a idade avançada, queridos, somente Deus é quem poderia operar ali, né? Mas Sarai quis resolver a maneira humana aquilo que era uma promessa divina, aquilo que era sobrenatural, aquilo que realmente dependia única e exclusivamente de Deus. Nós também somos assim. Queremos resolver as situações à nossa maneira, da maneira humana, situações que somente Deus tem a competência de resolver. Então, as consequências de uma decisão precipitada provocou uma opinião equivocada acerca de Deus, tá? Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia que ela estava afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos, tá? Então parecia sim que ela estava afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Diz Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então Sarai afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da promessa de Deus. Seu coração carnal, amados, fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, queridos, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe um conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, queridos, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais de suas esposas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Queridos, uma decisão precipitada gera consequências que vão desde o conflito na família a equívocos acerca de Deus. Queridos, nós temos as consequências da união de Abrão com Agar. Trouxe uma situação irremediável. Aqui temos as más consequências imediatas do infeliz casamento de Abrão com Agar. Um grande mal se produz rapidamente. Quando nós não agimos bem, o pecado e os problemas estão à porta. Podemos agradecer a nós mesmos pela culpa e pela tristeza que nos acompanham quando saímos do caminho do nosso dever. Queridos,
houveram consequências terríveis para a família de Abrão, para o povo de Israel, consequências terríveis para o povo judeu e para o povo árabe. Tudo por causa da interferência humana no projeto de Deus, interferência humana na promessa de Deus. Muitas vezes, queridos, nós temos interferido no agir de Deus. E quando a família age por conta própria, as consequências virão. E não são nada boas, como nós vimos aqui neste caso, tá, de Abrão e Sarai, né? As consequências vieram e foram danosas, né? Foram danosas para Abrão, para Sarai, para Agar, para Ismael, para Isaque, para o povo judeu, para o povo árabe. Tudo isso por causa da interferência humana na promessa de Deus. Então, o que nós vimos aqui, querido, é que Deus faz promessa a Abrão. Deus faz promessa à igreja. Deus faz promessa ao cristão. Deus tem promessa para você. Precisamos esperar em Deus para o cumprimento das promessas que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Porque nós sabemos que se nós interferirmos no plano de Deus, queridos, com certeza haverão consequências. E a nossa interferência no plano de Deus provoca o quê? A oscilação da nossa fé. Quando nós passamos a interferir nos planos de Deus, nossa fé está oscilando, né? E geraremos grandes problemas para as nossas vidas. A precipitação de Sarai gerou consequências na família, tá? E com certeza perduram até os dias de hoje. Não esqueça disso, tá, queridos? E as consequências de uma decisão precipitada, né, fora justamente o conflito na família de Abraão, né? Outrora Abraão, hoje Abraão, tá? Fora a fraqueza na fé de Abraão, tá? E opinião equivocada acerca de Deus. Sabe? Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. Então, uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus. Precisamos estar atentos, tá, queridos, para não vacilar os nossos pés e não querermos tomar a frente de Deus naquilo que cabe somente a Ele resolver, tá? Então, que esta palavra nos ajude a nos colocar na posição de servos. Então, queridos, esta lição ela nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta o crente para o perigo de nós nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Nós vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família do Abrão. Então, que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Paulo fala isso aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, querido? Então, vamos ser atentos, estar atento, apercebidos e deixar Deus agir nas nossas vidas, porque quando nós permitimos o agir de Deus, com certeza nossas vidas serão abençoadas, nós seremos alcançados de maneira grandiosa pelo Senhor, com as suas promessas, com as suas bênçãos, e não vamos nos esquecer que o Senhor sempre cumpre as suas promessas, tá? As promessas que Ele tem feito para cada um de nós. Amém? Então, vamos revisar aqui a nossa lição. Amém? Vamos fazer aqui uma revisão do que nós aprendemos. Mas antes eu quero lembrar você, se você está no nosso canal no YouTube e ainda não é inscrito, se inscreva para me ajudar. Eu preciso alcançar 500 inscrições. Deixe seu comentário, é importante que você comente, porque o seu comentário vai me ajudar também, tá, a ser mais visto no YouTube. E ative o sininho para que quando a gente publicar uma nova lição, você já seja notificado de que há uma lição nova, tá, à sua disposição. Tá bom, meu querido? Então faça isso e ainda peço mais. Envie o link do nosso canal para os seus amigos, para eles também estudarem a lição da escola dominical, tá bom? Olha, revisando o conteúdo. Quanto tempo Abraão esperou pelo cumprimento da promessa divina? Vocês estão lembrados? Você lembrou aí? Quanto tempo Abraão esperou pelo cumprimento da promessa divina? Você sabe? Deixa lá no comentário, escreve lá, né? Deixa no comentário. Então, sabe mesmo? Tá? Quanto tempo foi? Escreva aí no comentário, tá? Olha, Abraão esperou por 22, 23, 25. Quantos anos Abraão esperou pelo cumprimento da promessa divina? Se você lembra, escreva aí nos comentários quantos anos é que Abraão esperou pela promessa divina, tá bom? Bem, segundo ponto, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão é um homem de fé. Porque no capítulo 16 a situação de Abraão muda completamente? Você sabe por que foi que a situação de Abraão mudou no capítulo 16? No 15, Abraão é um homem de fé. No 16, Abraão fracassa na fé. Sua fé fica vacilante. Você sabe por quê? No capítulo 15, Abraão é um homem de fé, e no capítulo 16 muda completamente essa situação. A situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de quem? Você sabe? Coloca aí nos comentários. Preferiu ouvir a voz de quem? De um amigo? De Agar ou da mulher? Por que a situação de Abraão mudou? Porque ele preferiu ouvir a voz de quem? De um amigo? De Agar ou da Sarai? Se você sabe, escreva aí no comentário também, tá bom? Terceiro ponto, amados. Vamos lá para o nosso terceiro ponto, ok? Por que Sarai persuadiu a Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar por mulher? Por que ela persuadiu ao esposo, né, ao Abraão, de que essa seria a melhor forma dele ter um herdeiro? Você sabe a resposta? Sabe qual é? Se você sabe, coloca no comentário. Por que ela, Sarai, persuadiu Abraão
de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia, Agar, né, por mulher. Porque será que Sarai persuadiu Abraão? Se você souber, escreva aí no comentário para ajudar outras pessoas também, tá ok? E o quarto ponto, quarto questionamento aqui é: quais elementos suscitados que deixaram a casa de Abraão em situação insustentável? Ora, com a chegada de Ismael, né, com a Agar grávida de Ismael, as coisas ficaram complicadas lá, né, na casa de Abraão, tá? Então, quais elementos foram suscitados, né? Suscitados que deixaram a casa de Abraão nessa situação insustentável? Você sabe também quais foram as situações que deixaram a casa de Abraão abalada dessa forma? Então, se você sabe, escreva lá também no comentário. Diga lá, olha, a casa de Abraão ficou insustentável porque suscitou ali o problema A, B ou C. Tá certo, amado? Responda, tá? Você com certeza aprendeu, com certeza você sabe e você vai poder responder com tranquilidade, tá bom? E o quinto ponto aqui para a gente lembrar é para qual lição preciosa nós precisamos atentar, tá? Você sabe, lembra qual é a lição preciosa que nós precisamos atentar? Tá? Olha, queridos, os homens de Deus têm um papel importante na vida espiritual da sua família, tá? E é importante que nós saibamos governar a nossa família com sabedoria. Então o homem tem um papel importante, o papel de mentor espiritual em sua casa, tá? Então essa lição preciosa, nós precisamos atentar para ela, porque nós temos esse papel de sermos mentores espirituais na nossa casa, na nossa família. E por isso nós não podemos deixar de governar a nossa casa com sabedoria. Tá certo, querido? Amém? Então veja bem, chegamos aqui ao final de mais uma lição, né? A primeira lição do segundo trimestre do ano de 2023. Fico feliz de estar aqui compartilhando dessa lição com você. Fico feliz de poder, queridos, falar sobre família com você. E fico feliz de poder dizer para você que Deus precisa estar no controle da nossa família. Amém? Precisa estar no controle da nossa família. Então, amados, que a lição de hoje seja realmente proveitosa para que nós possamos analisar como que nós estamos agindo diante das promessas de Deus para a nossa família, para a nossa vida pessoal, para a vida da sua esposa, para a vida dos seus filhos, e como é que nós estamos nos comportando diante das promessas de Deus. Será que nós estamos esperando no Senhor ou nós estamos tentando dar um jeitinho, né, para que essas promessas aconteçam logo no tempo mais breve possível? Então, amados, analisa bem isso aí, tá? E encontrando a resposta, se a resposta não for favorável, procura corrigir e procura realmente ficar na dispensação da graça e da vontade do Senhor, tá bom? Queridos, quero fazer um convite para você muito especial. Neste domingo, daqui a pouco, às 7h30, eu estou no templo sede da Comunidade Batista Cristã, na Travessa Magalhães Barata, ali próximo à escola Aloysio Chaves. Estamos ali com a escola bíblica presencial. Lá você pode estudar a Bíblia conosco, tá? Com um número maior de alunos, e há uma interatividade muito grande e com certeza você vai ter um rendimento muito maior. Também
quero convidar você para, neste domingo, às 19 horas, estar conosco também no mesmo endereço, na sede da nossa igreja, para o culto da família, tá? Ah, bispo, mas eu estou assistindo de outro lugar e eu não tenho o endereço da comunidade batista cristã da minha cidade. Passe um zap para a gente, o nosso telefone está na tela, você pode passar um zap para a gente, tá? 0 operadora 91 984562206 e nós iremos com certeza mandar para você o endereço de uma igreja próxima de você, se tivermos na sua cidade. Se não tivermos, vamos estar orando e interagindo com você, tá bom? Fica na paz de Cristo, que o Senhor te abençoe, que Ele te dê um domingo de bênção, de graça, tá? E que a graça de Cristo esteja acompanhando você e sua família, que sua família esteja na dispensação do Senhor. Amém? Deus te abençoe.